pessoal, meu nome é Bianca e eu sou professora de inglês e hoje nós vamos continuar falando da matéria de inglês para concursos, porém hoje nós vamos abordar o assunto adjetivos. Um assunto muito simples, muito fácil de ser entendido, ok? Vou tentar abordar ele com vocês da forma mais simples possível, ok? Para vocês conseguirem pegar bem o que são os adjetivos e como eles aparecem nas provas. Ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, o que são adjetivos? Adjetivos são palavras que oferecem qualidade aos seres, animais e objetos. Tudo que oferece qualidade, tudo que oferece qualidade. Bonito, feio, alto, magro, feliz, triste, ok? Tudo que oferece qualidade, por exemplo, essa cadeira é baixa, ok? Tudo isso são adjetivos que oferecem qualidade, ok? Os adjetivos, eles variam no grau. O que é variar no grau, professora? Mais, bonito que, menos, bonito que, ok? Isso é variar no grau. E eles não variam no gênero. O que é variar no gênero? Feminino e masculino. E também não variam no número. Singular e plural, ok? Como, nós vimos nos substantivos que os substantivos variam em gênero e número, ok? Eu falo moça, rapaz, mas eu quando vou dizer, por exemplo, você é legal e ela é legal, não muda, ou ele é legal e ela é legal, eu não mudo, ok? No português nós mudamos. Bonito, bonita, ok? Alguns adjetivos no português, eles se alteram no adjetivo para poder falar o quê? Para estabelecer qualidades para homem e mulher, eles se alteram. Agora, outra coisa que também acontece no português e não acontece no inglês é variar entre singular e plural. Nós dizemos, ele é bonito, eles são bonitos, ok? Ela é legal. Elas são legais. No inglês isso não acontece, ou seja, eles não variam em número, eles não têm singular e plural. She is beautiful, ela é bonita. They are beautiful, eles são bonitos. O beautiful não mudou, o beautiful permaneceu o mesmo, ok? Pessoal, eu tenho uma exceção, uma exceção que é na variação de gênero. No inglês, no português nós dizemos bonito e bonita. O único que varia em gênero, ou seja, feminino e masculino no inglês, é essa palavra, bonito e bonita. Vamos lá? Beautiful eu vou usar apenas para mulher. E handsome para homem. Ok? Essa é a única exceção que nós temos. Certo? Então não se esqueça, se você vê essa palavra lá, handsome é adjetivo? Sim, handsome é adjetivo, é o adjetivo bonito, ok? Usado para homens. Ok, continuando, vamos lá. Qual é a posição dos substantivos? Eu tenho um carro novo. É o que nós dizemos, certo? No português. No inglês, eu digo I have a new car. Percebam que o adjetivo vem antes do substantivo a qual ele se refere, ok? Ao contrário do português, aonde o novo vem depois de carro, ok? Another example, outro exemplo. Uma garota loira. Uma garota loira. No inglês, isso se transforma em one blonde girl. Percebam novamente que o adjetivo vem antes do substantivo a que ele se refere.
certo? Ao contrário, novamente, do português, onde o adjetivo loira veio depois de garota, ok? Certo. Pessoal, outra coisa, vamos lá, a respeito da variação de número. Venham comigo. Eu tenho, no português, por exemplo, eu tenho 2 mesas brancas. Eu tenho 2 mesas brancas. No inglês, I have 2 white tables. Percebam que o que foi para o plural? O substantivo foi para o plural, ok? E eu estou falando de 2 mesas. Mas o adjetivo white, ele permaneceu o mesmo. No português, o brancas, que é o adjetivo, também foi, ok? Vamos lá. One black cat. Um gato preto. 2 black cats. Novamente, o mesmo exemplo. O cat foi para o singular e o black permaneceu o mesmo. Ok, pessoal? Tudo bem. Os adjetivos, na sua maioria, eles são usados antes dos substantivos. Nós vamos ver agora nos slides alguns exemplos em que o substantivo vem antes do adjetivo, certo? Nós temos algumas exceções para essas regras. Vamos lá aos slides. Os adjetivos, eles podem se posicionar depois de alguns verbos de ligação. São eles to be, ser ou estar, ficar. Diana was happy. Diana estava feliz. Percebam, pessoal, que aqui o was happy, o was veio antes de happy, ok? Was, que é o substantivo, ela estava, certo? Desculpe, o verbo, ela estava, o happy veio depois, tudo bem? Então, antes desses verbos de ligação, os adjetivos vêm depois. Então, depois do verbo to be, eu posso ter um adjetivo, ok? Depois do verbo to become, que está aí no segundo exemplo, they became rich, ok? O became, que é o verbo de ligação to become, também aparece o adjetivo depois dele. To feel, sentir. I feel fine. Eu me sinto bem. Eu tenho o verbo de ligação feel e eu tenho o fine depois dele. To get, verbo de ligação got, que é tornar-se, ficar. I got sick. Eu fiquei doente, ok? Outro, to look. Aparência, ok? Parecer. He looks ill. O ill, que é doente, veio depois de looks. Ele parece doente. To sound. Falar como se. You sound disappointed. Você parece desapontado, ok? Prestem atenção, pessoal, na diferença do to look e to sound. To look é quando eu olho para você e falo algo sobre a sua aparência. O to sound é quando você me diz algo e eu julgo o tom que você me disse, o tom da sua voz, ok? To seem, parecer. She seems hungry. Ela parece faminta. Você, ok? Vamos lá. Aí eu tenho o parecer lá em cima do to look, que é utilizado mais para aparência, e tenho o to seem, parecer, que é utilizado para coisas mais abstratas, como happy, sad, tired, ou seja, feliz, triste, cansado, ok? To smell, cheirar. The pizza smells delicious. A pizza está com cheiro delicioso. O smell, verbo, aparece antes de delicious. E o último, que é o to taste, ok? Ter o gosto de. The sauce tastes spicy, ok? Então, pessoal, nós percebemos por esses exemplos que nós temos algumas exceções. Com esses verbos de ligação, certo? Os adjetivos aparecem depois deles, ok? Sempre, sempre, sempre. Quais são esses verbos? Esses aí que apareceram, certo? Esses verbos vocês têm que
aprendê-los, ok? E sempre lembrar, quando eu tiver esses verbos de ligação, os adjetivos vão vir depois deles, ok? Ok, eu tenho outra exceção. Sempre que eu tiver pronome indefinido, teacher, quais são os pronomes indefinidos? Vamos lá. Quando eu estou falando de algo ou alguém, mas eu não falo quem é a pessoa. Eu falo alguém, todo mundo, ninguém, ok? Someone, somebody, something, somewhere, anybody, anyone, ok? Para todos estes, todos, ok? Para esses indefinidos, ok? Sujeitos indefinidos. O que vai vir depois? Pronomes, depois dos pronomes, certo? Indefinidos, eu vou ter os adjetivos. Então, somewhere, someone, someone, beautiful, alguém bonito, ok? Somewhere, silent, um lugar silencioso, ok? Então essa é mais uma exceção. Eu não posso dizer silent somewhere, no. Sempre que eu tiver esses casos, nós iremos falar desta maneira, ok? Ok, pessoal, vamos lá. Eu tenho os graus de comparação dos adjetivos. Nós vamos falar um pouco sobre eles, eu vou refazer o quadro e nós vamos começar a falar sobre o grau de comparação desses adjetivos. Pessoal, então voltamos aqui, continuando falando sobre adjetivo, mas agora nós vamos falar sobre o grau de comparação dos adjetivos. Nós não dizemos assim, ele é mais bonito que ela é mais legal que ele. Nós não dizemos assim no português. No inglês isso também existe. Vamos aprender como falar isso no inglês, como usar isso no inglês. Eu tenho 2 graus de comparação, o grau comparativo e o grau superlativo. O que seria o superlativo para a gente? É equivalente a o mais bonito, a mais legal, o mais alto, ok? Esse é o superlativo. Nós vamos começar agora pelos graus comparativos. O comparativo ele é dividido em 3, igualdade, inferioridade e superioridade. Para falar sobre o grau de igualdade, eu vou falar o seguinte. Por exemplo, ele é tão legal quanto ela. Nós não dizemos isso no inglês, no português nós utilizamos o quanto. Para dizer isso no português, eu vou usar o as cool as her. Por exemplo, ele é tão legal quanto ela. He is cool as, he's as cool as her. Ok? Então vocês perceberam que aqui eu utilizei o as para dizer que ele é tão legal quanto ela. No português, esse primeiro as equivaleria ao tão e o segundo ao quanto. Pensando assim, facilita muito. He's as cool as her. I am as sad as her. Eu estou tão triste quanto ela. I am as sad as her. Ok? Então, quando eu quero dizer algo de igualdade, os dois estão iguais, eu vou utilizar o as. Ok? Quando eu quero dizer que alguém é menos do que o outro em alguma coisa, ele é menos inteligente do que ela, eu vou utilizar less than. Por exemplo, he is less intelligent than her. Ele é menos inteligente que ela, ok? Muito simples também. O less é igual ao que nós usamos, menos, e o than vem do que?
do que ela, ok? Muito simples. Nós temos também agora o de superioridade, o grau comparativo de superioridade dos adjetivos. Ok, aqui a gente tem um caso um pouco diferente. Por quê? Quando eu tenho um adjetivo que ele tem uma ou duas sílabas na fala, e ele for terminado em ele é, ou W e ER, eu vou acrescentar o ER no final. Então vamos lá. Exemplos. Tall, taller, ok? Happy, happier, ok? Existem algumas regrinhas para a gente transformar esse happy em happier, ok? Que nós veremos mais para frente, certo? Ok, pessoal. Então, se eu faço assim, um exemplo de frase seria: He is taller than her. Ele é mais alto que ela. Percebam que aqui eu acrescento o ER, mas eu também tenho que acrescentar o than. Taller than someone. Happier than someone, ok? Sempre o ER acompanhado do than. Se eu tenho mais de uma sílaba, a palavra tem mais de uma sílaba, eu não vou acrescentar o ER no final dela. Eu vou falar que alguém é more, adjetivo, than alguém. Example, I am more intelligent than her. Eu sou mais inteligente do que ela. Inteligente é uma palavra com mais de duas sílabas, então eu não posso acrescentar o ER, eu não posso falar intelligenter, ok? Não é possível fazer isso. Ok, pessoal? Agora eu tenho duas exceções. Essas exceções geralmente não são muito faladas, mas eu as vi em algumas provas e eu decidi dar uma pincelada nelas. Tem mais duas maneiras de eu fazer o comparativo. Que se você encontrar na prova, você não vai falar assim: isso aqui tá errado, isso aqui não é comparativo porque não tem o than, porque não tem o more than, ok? Esses casos são quando eu falo o the, mais o comparativo, mais o the e o comparativo de novo. Por exemplo, the bigger the company, the higher the salaries. Percebam que eu estou dizendo que quanto maior é a companhia, a empresa, maior são os salários. Eu estou te dando ideia de quê? Que quanto mais a empresa cresce, mais os salários crescem. Ok? Quanto maior a empresa é, maiores são os salários. Ok? Então, para isso, eu vou usar o the bigger the company, the higher the salaries. Ok? Você pode encontrar isso não deixa de ser um comparativo de superioridade, ok? E é uma coisa que existe. O que mais? Quando eu uso o comparativo and mais comparativo. Para dizer o quê? Para dizer que eu estou ficando mais e mais de alguma coisa. Nossa, mas que coisa complicada. Não é muito simples. Vamos lá. I am getting better and better at singing. Eu estou ficando melhor e melhor em cantar. No português nós falamos, eu estou ficando cada vez melhor, certo? Esse seria o equivalente ao cada vez melhor. I'm getting better and better at speaking English. Eu estou ficando cada vez melhor em falar inglês.
ok? E pessoal, também ontem eu vi uma questão de prova que apenas aparecia isso aqui no meio do texto, taller, por exemplo, mas para falar assim, se você quer ser maior, você tem que comer melhor, por exemplo. If you want to be taller, you need to eat better. Se você quer ser maior, você precisa comer melhor. Para uma situação em que a pessoa, que é uma criança que precisa comer melhor, enfim. Isso aqui, ele perguntava, o que é esse taller? O taller é comparativo de superioridade, ok? Ele apareceu lá sem o than, sem o the mais de, sem o and better, mas ele continua sendo um comparativo de superioridade. Eu tenho que perceber o que a frase está me dizendo. Opa, a frase está me dizendo que se eu comer melhor, eu vou ser maior. O maior continua sendo um comparativo de superioridade. Tudo bem? Vamos continuar. Eu tenho o último, que é o superlativo, que eu mostrei lá atrás para vocês. O superlativo, a regra geral dele, ao invés de eu acrescentar ER, como eu fiz no comparativo, aqui eu vou acrescentar EST. Para o mesmo caso, palavras com adjetivos com uma ou duas sílabas terminados em LE, OW ou ER. Ok? Então vamos lá. Exemplo aqui. Tall, taller. Ok? Percebam, pessoal, que aqui, ó, se eu tenho o de uma sílaba, como por exemplo, tall, ele sempre vai ser acrescentado de ER. O de duas sílabas só vai ser acrescentado de ER e EST se ele terminar nessas terminações, ok? Então, sempre que tem uma sílaba, é sempre ER para comparativo e EST para superlativo. Mais de uma sílaba, eu tenho que observar o fim da palavra, ok? E se eu tenho mais de uma sílaba e não terminar nessas terminações, ou seja, 3 ou mais sílabas, ou 2 sílabas que não terminam assim, para o superlativo eu vou colocar, se for superlativo de inferioridade ou menos, eu vou usar the least. She is the least intelligent. Não soa muito legal esses exemplos, não soa muito legal dizer isso, mas é realmente como funciona. Ela é a menos inteligente. She is the least intelligent, ok? Se eu quero falar que ela é a mais inteligente, ok? The most, eu vou usar o the most. She is the most intelligent. Ok? Então, pessoal, os graus de comparação, eles são apenas isso, certo? Nós temos que ver agora alguns adjetivos que são irregulares. São adjetivos que a gente não utiliza o ER depois deles e nem utiliza os com more than, ok? Nos slides, nós temos alguns exemplos desses adjetivos irregulares. Bad, worse. Para comparativo, worse than. Para superlativo, the worst. Far, para o comparativo, farther than. E superlativo, the farthest. Ou para far eu também tenho o further. Further than e superlativo, the furthest. Good, better than or the best para o superlativo. Ill, que é doente, o comparativo de will é worse, também igual o bad, e o superlativo é the worst. Late, ok? Para o comparativo, a regra é normal, later, mas para o superlativo, ele vai ser the later ou the latest, ok? Little vai ser less, menos para o comparativo, e superlativo least. Ok? Little quando eu quero dizer para menos, ok? Menos do que ele, menos do que o outro, ok? Tudo bem, pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora
Nos adjetivos regulares. Tall, taller, the tallest. Narrow, narrower than, the narrowest. Large, larger than, the largest. Great, greater than, the greatest. Light, lighter, the lightest. Small, smaller, the smallest. Long, longer, the longest. Ok, pessoal? Esses são os exemplos de adjetivos regulares e irregulares. Agora, nós vamos ver sobre os adjetivos terminados em ing e ed, quais são as ideias que eles querem passar e também as regras para colocar o ER e o EST no final dos adjetivos, ok? Pessoal, assim como eu disse para vocês, para formarmos o grau de comparação, o comparativo de superioridade e o superlativo, para palavras de uma ou duas sílabas, nós acrescentamos o ER para o comparativo e o EST para o superlativo. Então, a regra geral é muito simples, certo? Assim como nós vimos, tall, taller, ok? Aí eu tenho uma exceção, que era essa exceção que eu queria chamar a atenção para vocês. Quando o adjetivo ele termina em Y, eu vou tirar o Y e acrescentar o I. Então, nesse caso aqui, ó, e acrescentar o I. E depois eu vou vir com o IER ou o EST, ok? Então, vamos lá, pessoal. Happy becomes happier, ok? Ou happiest, ok? Percebam que, neste caso, eu tirei o Y daqui, excluí, coloquei o I no lugar do Y e continuei com a mesma terminação, ER ou EST, ok? Isso aqui é muito simples, apenas queria chamar a atenção de vocês para isso. Agora nós vamos ver os adjetivos que têm terminações no gerúndio e no particípio. É uma coisa também bastante simples, só que eles mudam um pouco o sentido, o adjetivo muda um pouco o sentido dele. Por exemplo, quando eu quero dizer no português, essa situação é constrangedora, eu estou constrangida, ou seja, a situação é constrangedora e eu estou constrangida. Esta situação é preocupante, eu estou preocupada, ok? A gente também usa esse tipo de fala para dizer que algo é preocupante ou é estressante, ou que eu estou preocupada, eu estou estressada. Para fazer isso no inglês, os adjetivos eles vão ter terminações de particípio e gerúndio. O nome parece complicado, mas particípio nada mais gerúndio nada mais é do que ing, ok? Então, nós não temos nenhum segredo quanto a isso. Então, vamos lá. Formação pelo gerúndio. O sentido é de quê? De ativo, ok? De atributo. Eu estou atribuindo uma qualidade a algo. Por exemplo, she passed by an embarrassing situation. Ela passou por uma situação constrangedora. O que é constrangedor aqui, pessoal? A situação, ok? Não estou falando nada da pessoa, eu só estou falando que a pessoa passou por aquele tipo de situação. They are in a worrying situation. Eles estão numa situação preocupante. Mais uma vez, o que é preocupante? A situação, ok? Então, quando eu acrescento esse ing no final do meu adjetivo, eu estou querendo dar uma ideia de que essa situação é constrangedora, essa situação é preocupante, ok? E aí eu tenho também o adjetivo terminado em ed, que é o sentido passivo, um sentimento de alguém sobre algo. Aqui eu falei sobre a situação e aqui eu vou falar como alguém se sente sobre alguma situação. Vamos lá. She was embarrassed with the situation.
Embarrassed, final é de. Ela estava preocupada com a situação. Agora, eu já não estou mais falando da situação. Eu estou falando do sujeito da frase, que é ela, ok? They are worried about a situation. Eles estão preocupados, é de, about the situation. Também não estou falando sobre a situação. Estou falando sobre a pessoa que passou pela situação, como ela se sente a respeito daquela situação. Então percebam, she passed by an embarrassing situation, she was embarrassed with the situation. Aqui a situação é preocupante, a situação é constrangedora e aqui ela está constrangida. Aqui a situação é preocupante e aqui eles estão preocupados, ok? Pessoal, isso é muito simples, é uma coisa bem básica, bem pequena, ok? Que às vezes vai aparecer para te perguntar, isso aqui, esse adjetivo está se referindo ao quê? Aí você vai ter que saber, ING, ele está se referindo à situação. ED, ele está se referindo a algum sentimento de alguém, ok? Pessoal, agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre tudo que nós vimos de adjetivo, ok? Para nós podermos esclarecer um pouco mais. Vamos lá. Primeiro exercício. Marque a alternativa incorreta. My children are happy. They are intelligent boys. I have a new dress. I watched an interesting movie. Ok, pessoal, vamos lá. Letra A. My children are happy. Minhas crianças estão felizes. They are intelligent boys. Eles são garotos inteligentes. Opa, paramos aí. Esse intelligent tá com S no final. Como nós dissemos no começo da aula, os adjetivos não variam em número. Então, não importa se são muitos garotos ou um garoto, sempre vai ser intelligent. C. I have a new dress. Correto, eu tenho um novo vestido. I watched an interesting movie. Eu assisti um filme interessante. Prestem atenção que esse ING aí do interesting está se referindo a movie. Ok, pessoal? Então, a alternativa incorreta neste caso é a alternativa B. Adjetivos não variam em grau, em número na língua inglesa. Ok? 2. I find the easiest way to expand my vocabulary is to make words. Eu acho que a maneira mais fácil de expandir o meu vocabulário é criando palavras. The underlined word in the cartoon implies an idea of. A frase sublinhada dá uma ideia de. Letra A, adjetivo comparativo. Letra B, superlativo ou adjetivo. C, comparação. E D, advérbio. Ok? Primeiro que comparativo ou adjetivo eu tenho que dizer se ele é de superioridade ou de inferioridade. Mas nesse caso ele não é nenhum dos dois. Porque o que eu já vi no final do easiest? O EST. Quando eu tenho EST é o que, pessoal? Superlativo, adjetivo. Então nós ficamos com a letra B. Ok? Próximo. Choose the alternative so as to have the passage completed correctly. Escolha a alternativa para que você possa completar corretamente a passagem. Many people believe that pilots earn a lot of money, but the real fact is, tanana, the airline is, tanana, pilot's salary is. Smaller budget airlines cannot afford to pay their pilots that much. Ok, pessoal, olha aqui. Nós falamos que nem sempre para fazer uma comparação eu preciso ter o ER, than, mais o than, ou então o more, o adjetivo mais o than. Esse aqui é um desses casos. Quando ele diz aí que quanto maior a airline, ou seja, a linha aérea, maior é o salário dos pilotos. Traduzindo desde o começo, muitas pessoas acreditam que os pilotos ganham muito dinheiro. Mas o fato real é que, quanto maior a companhia aérea, maior o salário dos pilotos. Smaller budget airline cannot afford to pay their pilots that much. As linhas aéreas que têm pouco orçamento não conseguem pagar tanto aos seus pilotos. Então vamos lá. Se eu estou dizendo que uma coisa cresce em proporção à outra, assim como eu disse para vocês no quadro, quando a gente estava fazendo a explicação,
Eu digo, the larger the airline is, the higher pilot's salary is. Por quê? Porque eu estou querendo te falar que quanto maior é a linha aérea, maior são os salários dos pilotos, ok? Então, nós ficamos com a letra D, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, aprendido bem sobre os adjetivos. Os adjetivos não são coisas complicadas, ok? Pratiquem em casa, continuem praticando, ok? Memorizando as regrinhas, ok? Até mais!